através da palavra do Senhor, temos tido conhecimento das tuas verdades. Queremos te pedir que abra o nosso coração e nosso entendimento para não só aprender as tuas verdades, mas que a gente possa viver as tuas verdades, Pai. É o que pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero que vocês abram aí o livro de Jonas, tá? E aí, inicialmente, a gente vai começar o capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó: o chamado de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Olha aí, tudo num lugar só, né? O chamado, a fuga e o castigo. Vamos lá? Verso 1, iniciando a história, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou num navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja só. Tem alguns termos aqui bem interessantes, que quando Jonas, ele recebeu o chamado, certo? Para pregar contra as atitudes da cidade de Nínive. Jonas falou alguma coisa? Não. Ele simplesmente levantou e fugiu. Certo? Ele levantou e fugiu. E ali ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para onde? Para o lado contrário da sua missão. E lá se vai Jonas embora. E o interessante é que aqui no finalzinho do versículo 3 fala que o intuito de Jonas era fugir da presença de Deus. Eita, tem como? E aí, irmã Zefinha? Tem como a gente fugir da presença de Deus? Não. É difícil, viu? Situação muito difícil. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Isso aí é o verso 4. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançando no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Eita! Nem sempre quando a pessoa está numa situação de luta espiritual, ele consegue dormir, né? Geralmente bate logo uma insônia, né? Mas vocês lembram de alguma outra pessoa que estava dormindo num barco em meio a uma tempestade? Jesus. Mas a situação dali, de Jonas, era totalmente diferente da situação de Jesus. Jesus, ele estava todo o tempo na presença de Deus. Ele fazia questão de estar na presença do Senhor. E Jonas, ele estava fugindo. Ele queria estar longe dos propósitos e da presença do Senhor. E aí vocês percebem que ele foi descendo. Olha, ele estava num lugar alto e ele desceu para Jope. De Jope ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o casco do navio. Alguém aqui tem ideia de quanto o navio fica submerso a parte de baixo do casco? Quem é que sabe? Depende muito da dimensão do barco. Se o barco for grande e profundo, mais da parte dele vai ficar para baixo do mar, né? Depende. Mas quando começou a tempestade, o que é que os marinheiros começaram a fazer?
pela experiência deles, começaram a clamar pelos seus deuses. E depois o que foi que ele começou a fazer? Eles começaram a fazer? Jogar as suas cargas, com a finalidade de deixar o navio mais leve. Muito bem. E sabe o que aconteceu? Olá, venha para cá escutar um pouquinho da palavra. E o que foi que aconteceu? Foi que Jonas, ele foi questionado. Vamos ver lá o que tem no versículo 6 do capítulo 1, diz assim, ó. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Olha a pergunta. E aí? O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Gente, o que foi que Jonas falou quando ele foi questionado pelo capitão? E aí, Jonas? Tem ideia? Mais ou menos. Mas, o que foi que ele disse? Diga aí. Mais ou menos. Mas quer falar? Eu sei que lançaram uma sorte sobre Jonas, né? E ele pediu para ser amarrado e jogado no rio. Certo. A questão aí, você foi bem no ponto principal que eu queria que fosse falado. Jonas, assim como no momento em que Deus chamou ele, na hora que o capitão chamou ele, o que foi que aconteceu, Betânia? Jonas ficou caladinho. Vê aí o que foi que aconteceu. Depois que o capitão falou com ele, vê aí, ele fez várias perguntas, né? Quem você é? De onde vem? Por que está acontecendo isso? E diz assim, ó. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que cai sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu na cabeça de quem? No nome de quem? Eita! Então lhe disseram: agora quem é o culpado por este mal que nos acontece? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Gente, Jonas ficou calado. Só começou a falar quando foi revelado quem era o culpado de toda a confusão. E olha o que aconteceu. Foi uma situação muito inusitada, né? Eles navegaram tanto tempo, naquele dia que Jonas estava lá, naquela tempestade, e ele dormindo. Aí acho que ele pensaram, alguma coisa tem de errado nesse caboclo que está aqui. O interessante é aí quando o Marcelano fala sobre uma eventualidade. Gente, marinheiro experiente, ele sabe o tempo de chuva, o tempo de tempestade. Quem é que vai no tempo de tempestade para o mar? Eu iria. Porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu iria em qualquer tempo. Vamos passear no mar, eu dizia, vamos. Eu não tenho conhecimento. Mas os marinheiros experientes iriam. E a irmã Zefinha? Tempo de tempestade, ele vai para o mar? Vai não, filha. Vai não. E ele disse o quê? Rapaz, tem só um camarada aqui que é estranho. Quando fui lá ver ele, estava dormindo. Estava dormindo, uma tranquilidade só, né? Então não tem preocupação com nada. Tá a cabeça tranquila. Por exemplo, de Hebreu só tinha ele. Exatamente. Fugiu tanto de Deus que cansou e pegou no sono. Exato, eu acho que a luta foi grande. Eu acho que um dos argumentos para ele estar dormindo tão pesado seria essa luta mesmo. E diz assim, ó. Então lhe disse, no
verso 8 que começou Jonas a falar, viu? Veja aí. No verso 9, então, respondeu ele: eu sou hebreu e temo a Deus, o Senhor, e temo ao Senhor, Deus que fez o céu, a terra, o mar. Eita! Olha aí. E aí, no verso 10 disse assim: então os homens ficaram com muito medo e lhe disseram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que esse mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu o quê? Peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Olha aqui, olha aqui, gente, presta atenção. Irmã Zefinha, vê aí, presta atenção. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram ao Senhor e fizeram votos, e o Senhor ordenou de que o peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, quem aqui sabe toda a história de Jonas? Conhece toda? Do começo ao fim. Ele foi até Nínive, pregou e as pessoas se arrependeram. Beleza? Mas eu não vou para essa parte final da história. Eu quero parar aqui. Posso? Vamos analisar? Teve um momento aqui que as pessoas descobriram que era Jonas, certo? E ele disse assim: eu sou hebreu, servo do Senhor, que criou o céu, o mar, a terra e tudo que há. Beleza? Eles podiam ter pego ele e jogado no mar na mesma hora? Não. Podia. Veja aí. Mas eles ainda tentaram reverter a situação sem mexer nele, né? Exato. Só que ele estava se sentindo tão culpado que ele mesmo disse: tem que me jogar no mar para o negócio melhorar a situação. Aí veja só. Eles clamaram. Eles aqui, pediram para que ele clamasse a Deus, né? E eles viram que a cada momento o mar estava mais tempestuoso. E eles perceberam que Jonas estava o quê? Fugindo da presença do Senhor. Então, eles, mesmo depois que Jonas falou, lá no versículo 11, ele disse assim: peguem-me e joguem no mar. O que foi que os homens fizeram? Eles não jogaram Jonas no mar. Eles tentaram remar. Eles respeitaram Jonas. Eles temeram. E eu queria chamar rapidinho aqui a atenção para vocês, para a gente estar finalizando aí essa meditação. Quando você diz que você é servo de Deus, você é adorador do Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. As pessoas te respeitam.
como ele falou que era hebreu, né? As pessoas não vão pegar e tocar em você, não. As pessoas vão temer, sabe por quê? Quem é por você? É Deus. Outra situação, sabe qual foi, Iraci? Quando, antes mesmo deles jogar Jonas no mar, eles pediram perdão a Deus. E eu pergunto, Irineu, por que o mar não se acalmou até que Jonas fosse lançado ao mar? Por quê? Porque Deus queria salvar aqueles homens. Deus, ele tinha um propósito muito grande para Nínive. Jonas tomou uma atitude diferente. Também, mas veja só. A partir do momento que Jonas teve uma decisão terrível, fugir da presença do Senhor, todas as pessoas que estavam no meio do caminho, que estavam ali próximo de Jonas, estavam sendo prejudicados. Não é verdade? Mas aí Deus, ele transforma a maldição em bênçãos. Deus, através daquela situação, Deus se fez conhecedor. Amém? Amém. Para aqueles marinheiros. E por isso que eu parei aqui, irmão Wilson. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que a nossa missão é bem grande. É lá em Nínive. Quantos mil habitantes tinha ali? É muito, né? Muitos. Mas aquelas pessoas que estavam ali, aqueles marinheiros, Deus ia passar por aquelas pessoas e não ia ter um encontro com aquelas pessoas? Não. Deus não trabalha assim. Vocês veem que Jonas, ele não foi intencional. Não é isso, irmã Severina? Porque se ele fosse no primeiro momento, ele dizia assim: eu sou servo de Deus, estou aqui, não vou perder essa oportunidade, vou pregar para vocês. Qual que foi que aconteceu, irmã Zefinha? Sabe o que aconteceu, irmã Zefinha? Ele disse assim, ó: eu sou servo de Deus. Chamou a atenção daqueles marinheiros que os deuses a qual eles clamaram antes, os deuses não puderam fazer nada. Mesmo ele lançando as suas cargas, aquelas cargas também foi uma forma de quê? De temor aos deuses. Não é isso? E o que foi que aconteceu? Deus deixou bem claro que ele não era para ser desafiado. Sabe o que aconteceu, irmã Zefinha? Aqueles homens, aqueles marinheiros, temeram ao Senhor e se prostraram diante dele para adorá-lo. Gente, Deus, ele nos ama. E mesmo que algumas coisas estiverem acontecendo na nossa vida, que a gente diz assim: meu Deus, tanta coisa terrível acontecendo na nossa vida, nós devemos nos identificar como servos do Senhor. Mesmo que tudo a gente esteja fazendo errado, ou as coisas estejam acontecendo errado na nossa vida, se identifique como servo do Senhor. É isso que ele espera de você. É isso que ele espera de mim. E esteja certo, se você for fiel a Deus ou não, as pessoas que estiverem ao seu redor, Deus vai fazer com que essas pessoas sejam tocadas. Deus vai criar a oportunidade para salvar e resgatar essas pessoas. E não depende de você. É porque Deus quer. É porque Deus ama a todos. E mesmo aqueles marinheiros que estavam naquele barco, mesmo o capitão que estava naquele barco, que ainda até então não fazia parte do plano, eles foram felizes. Porque eles conheceram verdadeiramente a Deus. Que tudo que nós possamos fazer, irmãos, seja para a glória do Senhor. E que nós possamos entender que Deus, ele tem planos na nossa vida. E que devemos sim estar dispostos a fazer a vontade dele. Devemos fugir da presença do Senhor? Não. Devemos fugir para a presença do Senhor. Devemos fugir para perto de Deus. Nos afastar de coisas que vão nos afastar do Senhor, certo?
E aqui eu vou cantar um louvor, eu quero que vocês me acompanhem, quem souber. Acompanha o louvor. E aí, gente, vai ter momento que a gente vai querer ir bem para longe de tudo. Mas a gente vai ser chamado, certo? É, 314, tá certo? 314. Que nós possamos a cada dia fazer o nosso melhor para Deus. E mesmo quando a gente disser assim, eu não quero fazer a vontade do Senhor, Ele vai lá puxar na tua orelha, puxar no teu pé, fazer com que você seja lançado no mar, para que seja feita a vontade do Senhor, que Deus seja louvado. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro, o seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, que nós possamos, Senhor, a cada dia te colocar como o nosso Rei, em primeiro lugar em tudo. Que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade e não a nossa. Nós queremos declarar aqui que muitas vezes, Senhor, nós queremos desistir, voltar atrás, fugir, Senhor, do nosso compromisso. Mas queremos te pedir, Senhor, que o Senhor intervenha, como o Senhor fez na vida de Jonas, e que nós possamos ser fiéis a Ti, mesmo mediante uma circunstância, Senhor, improvável, mesmo em meio à dificuldade, a provações extremas, a luta, Senhor, contra nós mesmos,
porque só Tu sabes, Senhor, as lutas que travamos para estar aqui nessa tarde. Só o Senhor sabe. Mas o que queremos Te pedir, Senhor, que nos fortaleça a cada dia, porque o Senhor sonda o coração de cada um aqui. O Senhor sabe a fé de cada um aqui. O Senhor sabe quantas pessoas aqui, Senhor, chegam sem fé, desesperançoso, triste, angustiado. Mas eu acredito, Senhor, que sai daqui transformado. Porque sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela transforma. E eu quero Te pedir, Senhor, nesse momento, que venha transformar cada um de nós. E que tudo, Pai, que seja feito aqui ou em qualquer outro lugar, Senhor, seja feito por cada um de nós, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar uma foto? Vamos lá? Ei!